Boa noite, irmãos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. E no nome de Jesus, meu Pai, nós nos reunimos aqui nesta noite para estudarmos a tua palavra, meu Pai, que é nosso alimento espiritual, que nos fortifica, que nos dá graça, luz para a nossa caminhada. Pedindo, Pai, que pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor venha inundar os nossos corações com o som do teu Santo Espírito, que possamos entender a tua palavra, que ela possa ser bem clara aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ao nosso sentimento. E que o Senhor possa estar nos dirigindo, Pai, para que possamos a cada dia estar mais em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito. Oramos agradecidos. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu estou trazendo um estudo aqui, até fiz essa mensagem. Cada um de nós temos um gosto especial nas leituras bíblicas. Eu há muito tempo venho tendo uma convicção muito grande no ensinamento do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele está no livro de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Ele é muito interessante porque nós precisamos de entender que Jesus, ele não pede nada, ele não impõe nada, mas ele fala para todos aqueles que querem seguir, todos aqueles que querem viver uma vida de discípulo, uma vida de cristão. Então, esses textos falam muito profundamente no meu coração. Por isso eu estou muito imbuído da vontade de estar fazendo esse estudo com a igreja nos dias da minha pregação. Porque eu tenho certeza que ele vai nos dar um conceito diferente de nos alimentar através da Bíblia. Então hoje nós vamos começar com apenas 3 versos do primeiro capítulo, que é o capítulo 5. Nós vamos falar, o estudo é realmente 3 versos, nós vamos falar do 5 ao 6, do 1 ao 5, só que o 1 e o 2, ele é a introdução, o estudo vem após o 3º versículo. Vamos entender, nós não estamos com pressa. Eu fiz um apanhado aqui para que a gente possamos colocar isso bem aprofundado no nosso coração. Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no verso de 1 ao 5. Vamos prestar atenção. Quem quiser fazer alguma pergunta dentro do texto, pode perguntar. Nós vamos responder, é bem curtinho. Então começa assim, o versículo 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Mas nós temos que entender da seguinte maneira: o que está dizendo aqui? Vendo Jesus, então nós temos que nos colocar como se nós estivéssemos vendo Jesus, vendo a multidão. Jesus está vendo a multidão. Aí diz assim, subiu ao monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E como se assentasse, assentou Jesus. Aproximaram-se deles os discípulos, aqueles 12 que estavam sempre junto com ele. Entendendo?
E ele começou a ensinar os 12. Por que ele ensinou os 12? Para que esses 12 entendessem o que seria bom na vida de cada um desses discípulos. O João, o Natanael, o Judas, todos eles, o que é bom para eles. E Jesus quer aqui falar o que é bom para nós. Ele não está dizendo que o que é bom para a igreja. Ele não está dizendo aqui que é bom para o Brasil, ou bom para o mundo, ou bom para Santa Bárbara, ou bom para Dora, ou bom para Rosaura, ou bom para Adriana, ou para Fatinha, ou para Margarete, ou para Zé Márcio, ou para mim. Ele está dizendo em particular. Aliás, ele não está dizendo conjuntamente. Não está dizendo assim, ó, no atacar, ó, pessoal, é isso. Não, ele está falando para cada um de nós. Ele está falando para cada um de nós. Então ele diz assim, aos discípulos, verso 2, e ele passou a ensiná-los. Ele não apenas julgou o discurso, mas ele passou a ensiná-los. Ele falou com o Totó assim, espiritualmente, Totó, não é assim como você faz. Você tem que fazer assim. Depois nós vamos ler o que ele está dizendo. Ele está dizendo para Dora, em particular. Para cada um de nós em particular. Aí ele diz assim, a partir do 3, ele fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo assim, bem-aventurado ou muito feliz são os humildes de espírito, porque esses bem-aventurados, esses humildes de espírito, é deles que é o reino dos céus. É eles que entendem que é o reino dos céus. O reino dos céus não é para todo mundo. Ah, eu sou da igreja tal, da igreja fulana de tal. Não, isso não tem nem sentido. Isso é uma questão social. Ele está dizendo no coração daqueles que estão querendo entender a vida, entender como Jesus, eu não estou entendendo, está difícil. Ele está dizendo, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, não é do sabichão, não é aquele que sabe tudo, não é aquele que você fala um texto, você fala, está no livro, está assim, não, nada disso. Ele está dizendo, no sentimento da pessoa, ele fala assim, os humildes de espírito. Por quê? Dos humildes de espírito é o reino dos céus. É viver o reino dos céus aqui e agora. Deu para entender? Vamos dizer o que o estudo diz aqui. O estudo diz aqui o seguinte. Eu fiz um estudo, um levantamento aqui, por isso que eu vou ler aqui, para ficar bem arraigado no nosso coração. Bem-aventurado, quer dizer, felizes, é uma descrição da condição íntima do crente, uma vida íntima do discípulo de Jesus, uma vida íntima dele com Jesus. Quando descrevendo uma pessoa dentro da vontade de Deus, é virtualmente equivalente a ser salvo. Está dizendo que quando descrevendo uma pessoa dentro da vontade de Deus,
está descrevendo uma pessoa que está dentro da vontade de Deus, tudo aquilo que Deus ensina. Virtualmente, aquele é virtualmente equivalente a salvo. É aquele que é salvo. Salvo do mundo, que o mundo pode estar pegando fogo, que ele está na paz, ele está tranquilo, indiferente de qualquer coisa. Ele tem certeza da vida dele. Ele está tranquilo. Pode estar chovendo canivete aberto. Ele está tranquilo, porque ele está em permanente comunhão com o Espírito, em Espírito com o Senhor. E ele sabe que isto aqui é mortal, isso aqui é finito, isso aqui vai acabar, isso não há nada. Mas ele sabe que um dia isso vai acabar mesmo, não tem jeito, vai acabar. Mas que ele já está vivendo no céu. Aí ele diz assim, o Salmo dá um quadro do Antigo Testamento, bem-aventurado, que evidencia sua natureza por suas atitudes. Evidencia, mostra a sua natureza pelas suas atitudes, como que você conversa, como que você escuta, como que você age, como você trabalha, como você trata as pessoas, como você recebe tratamento, ainda que seja um tratamento rude, um tratamento desagradável, mas você se coloca no seu lugar e tem misericórdia daquele que está te dirigindo do modo ruim. Aí ele diz assim, as bem-aventuranças também não são primordialmente promessas individuais, mas uma descrição do indivíduo. Não é promessa, é a descrição da pessoa que ele é assim. Não é uma promessa de descrição, não. Ele é isso, ele é naturalmente assim. Não mostra ao homem como ser salvo. Não mostra o homem como ser salvo. Não mostra o homem como ser salvo. O versículo 3, bem-aventurado, não mostra o homem como ser salvo. Mas mostra o homem como viver. Aí ele diz, não mostra ao homem como ser salvo, mas descreve as características manifestas por aqueles que nasceram de novo. Que todos nós nascemos do mesmo jeito, na mesma condição de miseráveis, pecadores, destituídos de qualquer glória. Nascemos iguaizinho, sob a égide do pecado, da maldição, numa terra maldita. Mas são características, os bem-aventurados, isso é característica manifesta por aquele que nasceu de novo, aquele que morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Humildes de espírito, o oposto dos espíritos orgulhosos. Humildes de espírito é o oposto dos espíritos orgulhosos. Aqueles que reconheceram a sua pobreza nas coisas espirituais. Então, o humilde de espírito é aquele que se reconhece pobre nas coisas espirituais. Não é aquele que diz que é conferencista, não.
que é teólogo, não. Não. É viver com Jesus, viver espiritualmente. Espiritualmente. Vou voltar aqui. Aqueles que reconheceram a sua pobreza nas coisas espirituais e permitiram que Cristo suprisse as suas necessidades, tornaram-se os herdeiros do reino dos céus. Deu para entender? Deu para entender que não tem nada terreno, é espiritual, é um sentimento, é um nascer de novo com consciência. Independe de estar frequentando igreja, independe de qualquer doutrina evangélica. Nós estamos vendo atualmente esses políticos aí, uma desmoralização do Evangelho, uma desmoralização do Evangelho. Mas Jesus não tem culpa disso, não. Jesus está nos mostrando qual que é o nosso papel como renascidos, mas renascidos de verdade. É transformação de vida. O verso 4 e 5 diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, vamos prestar atenção no seguinte. Só que o pedaço não tem problema. Vamos lá. Verso 4. Bem-aventurado, muito felizes, são os que choram, porque serão consolados. Felizes que choram, porque serão consolados? O que quer dizer isso? Veja o que está escrito em Isaías 61, 3. Está aí, ou recorra à Bíblia, ou pode olhar aí pelo... Isaías 61, 3 diz assim, quando quem tiver pode recorrer para a Bíblia, então pelo papel aí. Isaías 61, verso 3. E a pôr sobre os que em Sião. O que é Sião? Sião é Jerusalém espiritual, uma cidade imaginária. Estão de luto. Uma coroa em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que diz aqui? Choram, conforme Isaías 61:3, quer dizer o seguinte: um sentimento de angústia por causa do pecado caracteriza o homem bem-aventurado. Mas o arrependimento genuíno concede conforto para o discípulo, considerando que Cristo levou sobre si os pecados de todos os homens. Nós somos livres do pecado.
aqueles que renasceram. O conforto do perdão completo está à disposição imediata. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele, Jesus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, você sabe o que quer dizer confessar os nossos pecados? É reconhecer os nossos pecados. Qual que é o meu pecado? Eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou mau, eu falo dos outros, eu critico os outros. Isso é confessar a Deus seus próprios pecados. Senhor, eu reconheço, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou assim, eu sou assado, eu sou invejoso, eu sou ambicioso, eu sou descrente, eu estou esperando do Senhor uma casa nova, é riqueza, é isso que eu estou querendo. Confessa a Deus aquilo. Nós precisamos reconhecer aquilo que nos faz mal, aquilo que nós sabemos que nos causa mal. Então nós dizemos aqui, se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar toda injustiça que está em nós. Não é injustiça que alguém fez conosco, não, mas a injustiça que está em nós. Esse 1 João 1,9 faz uma alusão óbvia ao Salmo 37,11, que diz: mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Olha que maravilha. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Mas para nós abundarmos de paz, é preciso nós nos lavar, de purificar, de libertar do nosso pecado. Não adianta passar óleo na cabeça, ficar de joelho, de diante, sacrifício. Não, ele tem que falar com Jesus. Falar com Jesus o seu pecado, o meu pecado. E eu vou falar com os irmãos sinceridade. Eu vejo pecado em mim toda hora eu vejo pecado em mim, toda hora. A fonte dessa mansidão é Cristo. Mateus 11, 28 e 29. O que Jesus está dizendo aí? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o nosso pecado nos pesa, nos impede de andar, nos impede de dormir, nos impede de ter paz, tira a nossa total paz, total vontade de viver. Nosso pecado é fácil. Por isso Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por isso é que eu digo, meus irmãos, eu não preciso consultar ninguém, não. Jesus vai operar
no seu coração. Se nós confessar o nosso pecado, nós vamos viver paz, nós vamos ficar livres desse cansaço, dessa sobrecarga que nós temos carregado. Nós vamos ficar aliviados dela. O 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Pode vir, pode confessar, fale comigo. Não vou colocar jugo, não vou castigar, não vou condenar, de jeito nenhum, mas acharei descanso para a vossa alma. Então, Mateus 11, 28 e 29, nos concede, quando concede aos homens que se submetem à vontade dele. Submete à vontade de Jesus. Herdarão a terra. Cinco, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra, o reino messiânico terreno. Quando nós temos essa paz, nós herdaremos a terra, o reino messiânico, o reino de Jesus. Nós passamos a viver a vida terrena aqui como se estivesse vivendo no céu. Por isso, meus irmãos, que nós carecemos de uma mudança de vida. Não adianta. Muitas vezes, nós entendemos que precisamos de uma série de coisas, precisamos mudar de vida, precisamos entender a vida assim como ela é, não sei o quê, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que sair distribuindo folheto, tem que sair nada disso. Nada disso. Nós precisamos de aprender o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. E ali tinha uma grande multidão. É como um mundo. Mas dentro desse mundo existe uma pequena porção de pessoas realmente decididas a caminhar com Jesus. Esse é quem viveu o reino dos céus, o reino espiritual, o reino messiânico de Jesus. Agora, meus irmãos, como que nós vamos entender isso? Por que disso tudo? Por que disso tudo que nós falamos aqui? Nós vamos lá no próprio Mateus capítulo 5, nós vamos ver lá do verso 43 ao 48, todos podem abrir a Bíblia, que não tem impresso aí. Repete a indicação. Repete. É Mateus 5, 43 ao 48. Amém. Nós ouvimos aqui o que Jesus falou para cada um de nós vivermos com Ele. Mas Ele aqui está dizendo, no final desse capítulo 5, Ele vem dizer o nosso comportamento junto ao próximo. Por isso Ele diz aqui, do amor ao próximo. E diz, verso 43,
Todos encontraram? Ouviste o que foi dito? Ele ensinando. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é que todo mundo fala. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis os demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, olha, nós só podemos ter esse comportamento aqui. Primeiro nós temos que ter essa comunhão no Espírito com Jesus. Isso quer dizer renascer de novo, renascer da água do Espírito. Se nós não fizermos transformação na nossa vida, e isso nós não somos capazes, ninguém é capaz de fazer por si. Só se faz isso na dependência do Espírito. Só Jesus que é o nosso Salvador. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. A obra já foi feita. Isso que nós vamos de aprender. Nós renascemos. Andar de conformidade com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte aqui, você não está sendo obrigado absolutamente a nada. Está falando com cada um de nós. Agora, o nosso coração é que vai aquecer-se disso. Ele que vai aceitar isso ou não. Ou vai aceitar em parte. Se aceitar em parte, tem uma outra parte que precisa ser aceita. Para o nosso termos aqui agora. Eu sugiro que todo esse capítulo 5 seja lido. Anote dúvidas que tiver. Verso que eu não entendi. O porquê disso. Vem discutir. Nós não tenhamos dúvida. Esse é o caminho, esse é o ensinamento de Jesus. O Novo Testamento também é composto de história. Nós vemos, por exemplo, a história de Paulo, que foi um apóstolo que saiu pelo mundo pregando o Evangelho, ensinando o que ele aprendeu do Evangelho. É história. Nesse Sermão do Monte, que está no livro de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, no capítulo de Marcos e Lucas, ele não está dentro desse mesmo conjunto, mas ele está multifacetado em diversos capítulos. Aqui, como Mateus fala para os judeus, por que Mateus fala para os judeus? Mateus está lá na Palestina. Lá na Palestina tinha judeus e pagãos. É igual que no mundo. Tem salvos e não salvos.
Então, Mateus falou para os judeus. Ele disse isso, o que Jesus ensinou aos judeus. E também aqueles pagãos ou de outros povos que interessaram pela vida e da salvação em Jesus e aprenderam. Isso aqui é o fundamento dos ensinamentos de Jesus para a nossa caminhada na terra. Fica essa mensagem, meus irmãos, para que nós possamos encarar a nossa vida de outra forma, porque a própria palavra diz que no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não existe possibilidade do servo, do discípulo de Jesus, convicto, andar debaixo de sofrimento. Não existe. Se for para viver debaixo de sofrimento, não está de Jesus. Para viver debaixo de sofrimento, todo mundo vive. Nós estamos com Jesus para não viver sofrimento. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas não pode persistir o sofrimento na nossa vida. Se persistir o sofrimento na nossa vida, nós estamos dando mau testemunho. E, assim como Jesus falou, no meio daquela multidão, ele falou para discípulos, ele fala, nós estamos na multidão, mas ele está falando para os renascidos. E eu me considero renascido. Eu acho que estou muito torto ainda, mas eu quero caminhar transformando. Fica essa palavra para a nossa meditação, em nome de Jesus.